Agora já tem? Ok, então já tem som. Diga. Muito bem, então vamos começar desde o início. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Este é o parte do versículo que eu recitei. E hoje é que vamos tentar explicar um pouco quantas vezes vem, não só vem uma vez, vem mais vezes o Sagrado Alcorão. O que é que significa? E podemos considerá-lo como uma doença. Nós sofremos de várias doenças. O ser humano sofre de várias doenças. Doenças físicas e doenças espirituais. Doença física é quando nós sentimos alguma dor. O mal-estar físico. Dói a cabeça, ou dói algum membro do corpo, ou algo que nós consultamos o médico porque temos essa dor, quando nós sofremos de alguma doença física. E é claro que o médico, depois de diagnosticar, e às vezes pede para nós fazermos análises, seja de sangue, seja de urina, seja de fezes, raio-x, cardiologia, se for um cardiologista vai ter que fazer um raio-x, enfim, para ele no fim dizer ao paciente, ao doente, para tomar esses medicamentos. E há situações em que a pessoa tem que ser operada. Isto é doença física. Nas doenças espirituais, primeiro deixa-me tentar explicar o que é que eu quero dizer com doença espiritual. A doença espiritual é uma doença não visível. Você não vê. Você sente. A doença espiritual, tudo que seja espiritual, você não vê, é sentido, nós sentimos. E este sentimento pode ser bom ou pode ser mau. Por exemplo, uma das doenças espirituais é a inveja. Invejar, ser invejoso. É algo que você não vê, não é uma coisa física. É uma coisa que a pessoa sente. E às vezes fala sobre isso. Então, uma das doenças que nós temos, que o ser humano tem, e o Coran é cura. O Coran também é uma cura. Para além de ter o conhecimento, para além de nos informar, para além de ser uma lição, um código de vida, também é uma cura. Então o que eu estou a tentar explicar, o que eu estou a tentar falar hoje, no Mukhtalan Fakhura, é sobre arrogância. Kibr. Arrogante. Ser orgulhoso. Achar que eu sou superior ao outro. Achar que eu sou superior ao outro. E quando é que começou esta forma de achar superior ao outro? Desde quando? Se nós lemos o Coran e também se lemos a história da humanidade, na história da humanidade, quando Allah criou Adam, quando Allah criou Insan, quando Allah criou o ser humano, a primeira criatura, Adam alayhi salam, quando criou, o que é que Allah ordenou aos malaicas para fazerem sajda, para prostrarem. E essa prostração era por respeito. Não era prostração de ibadat. Era uma prostração de respeito. Era uma ordem de Allah. Usjudu li Adam. Prostram perante Adam. Qual foi a resposta? فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا إِبْلِيس. Todos prostraram. Os malaicas, porque a ordem foi para todos, não é? Todos prostraram, menos Iblis. Porquê? Todos nós sabemos, podemos não conhecer pessoalmente, mas temos a ideia o que é Iblis, Shaitan, aquele que não obedeceu a ordem de Allah. Illa Iblis. Istakbara wa kana min al-kafirin.
Foi arrogante. Foi arrogante. E Allah pergunta: "Qala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayk?" Ó Iblis, o que é que te impediu? O que é que te fez para tu não obedeceres a minha ordem? A criação que eu fiz. Qala ana khayrun min. Eu sou melhor que ele. Então isto era o que eu estou a tentar explicar. A arrogância, o orgulho, achar que eu sou melhor. Achar que eu sou melhor. Quando é que o ser humano, isto agora pus a várias perguntas, quando é que o ser humano torna-se arrogante? Quando é que ele se torna arrogante? Quando é que ele se torna orgulhoso? Quando? Por exemplo, na riqueza. Quando ele tem muita riqueza, mal, muito dinheiro, quando ele acha que eu sou superior ao outro, então ele torna-se arrogante, orgulhoso, na riqueza. Como ele tem a riqueza, e estes exemplos, por exemplo, os exemplos de como um arrogante rico, um dos exemplos que o Corão dá é de Qarun. Qarun foi uma das pessoas mais próximas de Firaun, de Faraó. Inna Qarun kana min qawmi Musa fabagha alayhi. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرح. Qarun, a riqueza de Qarun, incalculável. Ele achou, o Qarun, a riqueza toda, ele achou que ele conseguiu, com o conhecimento dele, com tudo aquilo, ele achou-se esperto, inteligente, de toda a riqueza que ele acumulou, foi graças ao conhecimento dele, foi graças à esperteza dele, graças à inteligência dele. No Surat al-Kahf, é recomendável lermos Surat al-Kahf às sextas-feiras. Allah dá exemplo de dois amigos. Dá exemplo de dois amigos. Um deles tinha os seus jardins, pomares, vidreiras, todo o tipo de fruto. Todo o tipo de fruto. E ele achava que o que ele tem era dele. Ele achava que o que ele conseguiu era através do conhecimento que ele teve, através da inteligência que ele teve. E o outro amigo aconselha e diz para ele não pensar desta forma: La quwwata illa billah. Masha Allah, la quwwata illa. Diz que é graças a Allah que eu consigo. Diz que não. No entanto, este exemplo que Allah dá no Sagrado Alcorão é para nós refletirmos. Uma das formas da pessoa se tornar arrogante, através da riqueza. Pois há aquelas pessoas que ficaram ricas de noite para dia, né? Não de dia para noite, de noite para dia, de repente ficaram ricas. Eram milionárias, passaram a ser multimilionárias, multimilionárias. Pois há aquelas pessoas que foram ficando ricas. Então a arrogância afeta também aqueles que são ricos. Ou, por exemplo, às vezes a pessoa torna-se arrogante porque pertence a uma tribo, ou a uma família, ou a uma casta. Então acha que a minha tribo, a minha casta é melhor que a outra.
a minha tribo ou a minha casta é melhor que a outra. Então as pessoas tornam-se também arrogantes por acharem que somos melhor que os outros. E às vezes também a pessoa torna-se arrogante pela cor da pele. Pela cor da pele, também a pessoa às vezes torna-se arrogante. Acha que a pele branca, por exemplo, é a raça suprema. E acha que o outro é inferior. Ou às vezes a pessoa torna-se arrogante na sua bravura. Porque uma pessoa brava, na sua bravura, ele torna-se arrogante. E não é preciso que todos os arrogantes tenham as mesmas características de lidarem com as pessoas. Por exemplo, aquela pessoa que tem um corpo, que tem um físico musculado, aquela pessoa que tem um corpo físico musculado, ele quando fala com os outros, maioria das pessoas, não todas, maioria das pessoas quando fala, ele quer impor-se, ele quer demonstrar, eu é que sou superior. Portanto, ele quer que o outro ou os outros tenham medo dele. Ele quer impor. E às vezes a pessoa torna-se arrogante também quando tem conhecimento, ilme. Quando tem ilme, infelizmente nesse conhecimento eu estou a pôr as pessoas que têm o conhecimento, muitos deles também são aqueles que têm o conhecimento de din, têm o conhecimento de din e são arrogantes, porque eles acham que nós é que conhecemos o din e os outros não que sabem. Se consideram os outros ignorantes. Eu é que sei. Eu é que sei. Eu é que estudei. E também, às vezes, as pessoas tornam-se arrogantes quando, de repente, começam a ter um status. Era um status. Era secretário, depois passou a ser secretário do ministro, depois passou a ser ministro, depois passou... Então, cada vez que sobe, a pessoa torna-se arrogante. Então, no primeiro versículo, Allah está a dizer: Inna Allah la yuhibbu. Allah não ama, não gosta. Man kana mukhtalan fakhura. Aquele que é arrogante e vaidoso. Há vários versículos que falam sobre isso. Aquelas pessoas também, aquelas pessoas que são adoradores, isto é, aquelas pessoas que fazem ibadat constantemente, fazem os seus 5 salatos, fazem salat tahajjud, fazem nawafil, fazem sunan, dão caridade, vão fazer hajj, vão fazer umrah, pessoas ligadas na prática da religião. Essas pessoas também às vezes tornam-se arrogantes. O facto da pessoa pensar, não é dizer, pensar, eu sou melhor que o outro. Acabou. Iblis conquistou. Iblis ganhou mais um adepto. Porque foi o que ele disse. Iblis, o que é que disse? Ana khayru min. Eu sou melhor que ele. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. A minha criação. Ele está a dialogar com o Criador. Ele está a dizer: Ya Allah, khalaqtani, tu é que me criaste. Ele foi criado por Allah. Min nar, matéria-prima é fogo. Wa khalaqtahu, e criaste-o com desprezo, né? Você, infelizmente, há pessoas que olham os outros com desprezo. Wa khalaqtahu min tin, e criaste-o de terra. Então, claro que o fogo é melhor que a terra. No pensamento de Iblis era isso. Coran é o código de vida. Coran ensina-nos. Nós temos uma personalidade que passou na história, que tem um capítulo em nome dele, Luqman. Luqman.
onde Allah diz: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. Allah está a dizer que nós demos sabedoria, hikmah, a quem? A Luqman, para ser grato para com Allah. E Luqman aconselha o seu filho, dá alguns conselhos. Ya bunayya la tushrik billah. Oh, meu querido filho, não associe nada com Allah. La tushrik billah. Primeiro conselho: Inna shirka la zulmun azim. O associar com Allah, o shirk, é injusto. É uma grande injustiça. La shirk la zulmun azim. Recomenda, aconselha respeitar os pais. Biwalidain ihsana, ser generoso para com os pais. Ambos. Generoso, bondoso, amoroso, carinhoso para com os pais. Hoje nós vimos na nossa sociedade, no nosso meio, quanto desrespeito há para com os pais. Há pessoas que têm vergonha de mostrarem, ou de dizerem, ou de apresentarem os pais. E ele recomenda, ele aconselha. E depois continua dizendo o quê? وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, em palavras curtas, não vira o teu rosto por desprezo. Quando alguém vem falar consigo, você vê a aparência desta pessoa. Aparenta ser pobre, mesquinho, faqir, ou seja o que for. Se for um rico, você dá toda a atenção. Se for um Zé Ninguém, você tem a tendência de ignorar, desprezar. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. Não vira. Não despreza. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. E não anda na terra com arrogância. Há pessoas que quando andam na terra, têm que andar na terra, né? O andar deles, nariz empenado, eu é que sou alguém, eu é que sou, tem guarda-costas, tem pessoas ao lado dele, eu. Há pessoas assim, porque acham que somos alguém. Andam assim. E você nem sequer pode se aproximar desta pessoa. E nem sequer deixam aproximar dessa pessoa. E nós já vimos não só políticos, já vimos empresários, já vimos religiosos, também religiosos. Não falam com as pessoas comuns. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Allah não ama todos aqueles que são orgulhosos e arrogantes. A questão que se coloca, às vezes a pessoa pergunta a si própria: porquê é que eu faço boas ações? Porquê é que eu faço a'mal salihat? Porquê é que eu faço 5 salatos? Porquê é que eu vou fazer hajj? Porquê é que eu dou zakat? Porque é arcano no Islã, é mandamento. Porquê é que eu faço? Porque Allah diz para fazer. É o mandamento. É submissão voluntária. Porquê? Ao fim do dia, faz porque Allah diz para fazer. Faz para Allah estar satisfeito comigo. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Para Allah estar satisfeito comigo. Então, se eu faço para Allah estar satisfeito comigo,
Esta tem que ser a nossa intenção, né? Para Allah ficar satisfeito comigo. Eu tento fazer da melhor forma. Eu tento fazer com humildade, com simplicidade. Eu tento fazer da melhor forma, seja o que for. Ao fazer da melhor forma, por exemplo, eu estou a fazer o meu salat com quem eu estou a conversar, com quem é que eu estou a falar com Allah. Então o meu salat tem que ser feito de uma forma que Allah fique satisfeito. Não é fazer salat, olhar para cima, olhar para baixo, olhar para o norte e para o sul. Alguém passa, cumprimenta, você responde. Não. Não é fazer salat a correr. Não. Calmamente. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Porque eu estou a fazer salat para Allah estar satisfeito comigo. Para Allah gostar de mim. Porque eu estou a falar com Ele. Então que eu faça calmamente, com humildade. A pessoa faz Allah, não sabe, nem a própria pessoa sabe o que está a ler. Faz ruku, levanta, a correr, faz sijda. Este é salat. Eu não estou a julgar, atenção, estamos aqui a falar. Se eu faço salat para Allah ficar satisfeito comigo, então eu tenho que fazer salat como Muhammad alayhi salatu wassalam me ensinou. E como é que Muhammad sallallahu alayhi wasallam me ensinou? Ele disse: Sallu kama ra'aytumuni usalli. Fazeis a oração. Só afastar um bocado. Fazeis a oração vendo-me. Muhammad alayhi salatu wassalam está a dizer: Kama ra'aytumuni usalli, como eu estou a fazer. Ok? No entanto, o meu salat, a caridade que eu dou, a caridade, a ajuda que eu dou às pessoas, estou a fazer para Allah estar satisfeito comigo. É por esta razão. No dia de Qiyamat, no dia de Hisab, no dia do Hashar, onde cada um irá receber de acordo com duas coisas. A'mal, antes de A'mal, a niya, a ação, a intenção. De acordo com as intenções. Indama a'malu bin-niyyat. Tudo depende das nossas intenções. Allah irá chamar, o exemplo, vem no hadith do profeta alayhi salatu wassalam, Allah irá chamar aquele que se tornou mártir, shahid, deu a sua vida por causa de Allah. Mártir, shahid. E o termo mártir, o termo shahid, existe nas religiões e também existe na política. Aquelas pessoas que deram as suas vidas para salvar o país, ou para defender o país, são mártires. Então Allah irá chamar: eu dei-te um bom físico, um bom corpo, e onde é que tu gastaste? Ele irá dizer: Ya Allah, eu gastei no teu caminho, fiquei shahid. Allah irá dizer: kadhabta, estás a mentir. Tu fizeste para as pessoas elogiarem-te. Para as pessoas elogiarem-te. E as pessoas elogiaram. Pois irá chamar um rico, a quem Allah deu a riqueza, gastou muita riqueza, ajudou as pessoas, construiu mesquitas, construiu orfanatos, ajudou, deu. Allah irá perguntar: o que é que fizeste com a riqueza que eu te dei? Oh Allah, eu gastei no teu caminho. Allah irá dizer que estás a mentir. Não fizeste para mim, fizeste para as pessoas elogiarem-te. E as pessoas elogiaram. Da mesma forma irá chamar um alim, um sábio. Porque eu disse, o Shaitan, até a nossa morte, irá influenciar o nosso nafs,
Sempre. Sempre. Até a nossa morte. E se nós descuidarmos, que Allah nos salve e que Allah nos protege, se nós nos descuidarmos, mesmo na hora da morte, Ele irá estar ali, murmurar. Irá fazer com que nós esqueçamos de pronunciar Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ou recordar Allah. Ele desafiou Allah. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Eu vou descaminhar todos. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Excepto aqueles teus servos sinceros. Então a arrogância é uma doença crónica. O kibr, o orgulho, é crônico. E tem cura. Mas a cura não é tipo, tomei uma vez um medicamento e estou curado. Não. Tem que tomar constantemente. Recordar Allah, valorizar aquilo que Allah te deu e nunca desprezar. Se inconscientemente, se alguém desprezou, vai logo pedir desculpa. Foi sem querer, não quis, foi inconscientemente, peço desculpa, não era para te desprezar. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Surah Wad-Duha. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Para finalizar, não tem nada a ver com o tema, mas tem a ver com algo que eu achei importante partilhar convosco. Na quarta-feira, hoje é sexta, na quarta-feira, na TVI, no Jornal da Noite, deu a grande reportagem. Eles costumam dar. Então, na quarta-feira passada, falaram sobre o tema, os iranianos em Portugal. Não é isto que eu vou falar. Eles estão cá, tudo bem, o que está-se a passar no Irão, nós no Masjid não falamos, mas a apresentadora, Raquel Cruz, a apresentadora, ela começa o programa de uma forma, é isto que eu quero partilhar convosco, para nós vermos onde propositadamente às vezes as pessoas provocam. Onde? Ela diz que o regime é muçulmano ultraconservador. Está a referir o regime iraniano. O regime é muçulmano ultraconservador, rege pela Sharia, a lei islâmica. O que ela está a dizer é que no Irão tudo o que se passa é de acordo com Sharia, onde priva dos direitos e liberdades de mulheres e homens. Sharia, primeiro, queria explicar a vocês sabem muito bem, mas concretamente a essa senhora, Sharia é lei islâmica, Sharia é sinónimo de Rahma, igualdade. Sharia dá direitos, dá liberdade, dá aos homens e às mulheres. Foi Sharia Islamia que deu o direito da muçulmana receber a herança há 1444 anos. Foi Sharia. Foi Sharia, foi a lei islâmica que proibiu as recém-nascidas serem enterradas vivas. Foi Sharia, a lei islâmica, que considera a mulher, se fizer uma boa ação, recebe a mesma recompensa que o homem fez. Foi Sharia é que tirou as pessoas de escuridão para nur. Mas quando as pessoas não conhecem e quando misturam tudo, é o que dá. Portanto, homens e mulheres, vamos ver, nós vivemos numa sociedade, tirando agora a parte islâmica, nós vivemos numa sociedade democrática,
onde temos a liberdade de expressão, temos a liberdade de praticar a nossa crença. Temos. Mas eu não tenho toda a liberdade. Ninguém tem toda a liberdade. Imagine, coisas simples. Imagine, eu estou a conduzir. Eu vejo o sinal vermelho. Eu tenho que parar. Então onde é que está a minha liberdade? Se eu expressar, então a minha liberdade, eu quero passar o sinal vermelho, porque eu tenho liberdade de fazer. Ou, por exemplo, se a autoridade mandar-me parar, eu tenho que parar. Mas é interessante. Imaginemos que está o sinal vermelho, eu tenho que parar. Mas se a autoridade disser-me passa, eu passo. Então cada caso é um caso. E nós temos que estar um pouco mais atentos daquilo que é falado sobre o Islã, quando misturam com aquilo que se passa em alguma parte do mundo islâmico. Wa ma alayna illa al-balagh mubin. Há uns tempos para cá, o nosso imam, Sheikh Fouad, como sabem, que está quase a finalizar um masjid na Guiné-Bissau. Quase. Nós todos gostaríamos, em conjunto, também pudéssemos contribuir algo, aquilo que a pessoa puder, para finalizar as obras da mesquita que o Sheikh Fouad fundou e que, mashallah, as coisas estão muito avançadas e que irá beneficiar aquela comunidade que frequenta e não só. Portanto, aqueles irmãos que estão interessados, por favor, podem contactar diretamente ao Sheikh Fouad, porque ele vai amanhã, não é? Amanhã vai para Guiné, inshallah, ele amanhã vai para Guiné para ver as obras e para finalizar as obras do masjid. No entanto, também pedimos aos associados para regularizarem as cotas e também aos novos sócios. Por último, há um convívio de pais e crianças com workshop no nosso masjid no dia 18 de dezembro. Portanto, no dia 18 de dezembro haverá um convívio. Mais para a frente iremos dizer qual será a hora deste convívio. Wa ma alayna illa al-balagh.